Você está acompanhando uma série especial nesta semana aqui no Agricultura BR, que trata sobre agricultura sustentável e as vantagens que o produtor rural tem em implantar essa técnica na propriedade. Olha, a agricultura sustentável de hoje vai trazer para você um teste muito interessante com uma semente de soja. Esse teste quer mostrar algumas situações, como o vigor, a sanidade e a qualidade da semente. A reportagem é de Valdir Pacheco. Na reportagem série sobre agricultura de precisão, na matéria anterior mostramos a correção do solo através da aplicação em taxa variável de fertilizantes. Uma vez corrigido o solo, é primordial a boa qualidade de sementes produzidas, sendo este um dos fatores de extrema importância para o sucesso da cultura. E hoje você irá acompanhar o procedimento no laboratório para avaliar a qualidade fisiológica das sementes. Esta etapa no laboratório, fazer o teste de germinação, vigor e sanidade da semente de soja, é de suma importância para que o produtor obtenha uma boa produtividade na lavoura. Para análise de semente, a amostra coletada, entregue no laboratório, é de total responsabilidade do produtor. Ele que faz essa coleta, que tem que ser representativa do lote. Daí, com a amostra em mãos, nós procedemos os testes, né, de germinação. No teste de germinação são feitas 4 repetições de 50 sementes. Essas sementes são distribuídas no papel que é umedecido 2,5 vezes o peso do papel. Ele é umedecido com água para ter umidade para a semente absorver essa água e começar a respirar. A hora que totaliza essas 4 repetições, ela é levada ao germinador com uma temperatura controlada e por um fotoperíodo de 12 horas, pelo período de 7 dias. Após o ocorrido esses 7 dias, essas amostras são retiradas do germinador e é feita a contagem das sementes. Nesta contagem, eu vou separar as sementes que são consideradas viáveis, ou seja, foram germinadas, estão com todos os componentes para ser uma semente, uma planta normal. Então, eu tenho a plúmula, que vai ser a primeira par de folhas, tenho o cotilédono, que é a reserva para essa semente, até ela começar a absorver nutrientes, e tenho toda a raiz formada. Eu separo as plântulas, né, que foram germinadas, que estão consideradas normais, das plantas que são consideradas anormais e das sementes mortas ou deterioradas. Aí eu faço uma contagem dessas plântulas e totalizo para saber o potencial germinativo desse lote, né? Ou seja, essa amostra, né, que me representa um lote. No teste de vigor, que no caso aqui no laboratório a gente faz teste de tetrazóleo para saber o vigor da semente, são feitas 2 repetições de 50 sementes, totalizando 100 sementes. Aí essa amostra também, a priori, é feito um pré-umedecimento por 16 horas. Aí cada repetição com 50 sementes é colocada no papel e feito um pacotinho e para ela pré-umedecer por 16 horas. É colocada também no germinador, né, a 25 graus, pelo período de 16 horas, como dito anteriormente. Após essas 16 horas, a semente é tirada do germinador, daí ela já absorveu a água, ela não germinou, mas ela entumeceu, ela inchou. Daí ela está tendo o processo dela todo de respiração, então ela está apta a reagir com o sal de tetrazóleo, que é onde a gente vai inserir o sal de tetrazóleo na amostra e levar para uma estufa a 38 graus, entre 2h30 e 3 horas. Após esse período, nós retiramos essa amostra da estufa e ela é analisada, cortada, analisada semente por semente e avaliada o interior dela através do embrião e de todo o cotilédono, que é a reserva da semente. Ela é avaliada para ver quais danos estão ocorrendo e se esse dano está levando à inviabilidade da semente ou apenas diminuição de vigor, né? Daí é avaliado o embrião de uma maneira geral e nós colocamos, são 8 classes, de 1 a 8,
onde de 1 a 5 são sementes viáveis e a 6, 7 e 8 são sementes que já morreram, estão inviáveis. Daí, entre a 1 e a 5, da 1 a 3 são sementes viáveis e vigorosas. E a 4 e 5 é apenas sementes viáveis, mas não tem mais vigor, ela perdeu o vigor. Após isso, a gente faz uma média da repetição e obtém um valor do vigor da semente. Depois de todo esse procedimento, o produtor de posse de um laudo inicia o tratamento de semente para dar início ao plantio da safra 2015-2016. Valdir Pacheco para o SBA. Sustentabilidade e mercado você acompanha aqui no Agricultura BR. E está na hora da gente falar um pouco mais de mercado, é a especialidade do programa. E agora você acompanha comigo o que acontece com o milho negociado em Chicago. Nós temos aqui as posições agora com queda de 0,19% para a posição de dezembro, $3,90 mais 50 por bushel. Março de 2016 vem com $4,01 por bushel, queda de 0,18%. Nós temos ainda a posição de maio com $4,07, queda de 0,18%, enquanto julho de 2016 a $4,12 por bushel, queda de 0,24% nesse momento, queda para o milho, e essa queda vai se acentuando um pouquinho, mas ainda uma leve queda para as posições, uma vez que tem aí a expectativa, daqui a pouco nós temos o relatório de oferta e demanda e pode mexer aí com o mercado. No caso do milho, expectativa é que haja uma redução na expectativa de produção. Vamos ver se essa situação se confirma no dia de hoje. Por aqui você acompanha agora mais fundamentos técnicos a respeito do que acontece com o milho nos Estados Unidos, fundamentos da agência Rural Business. Você tem aqui um histórico das exportações de milho norte-americano para 5 semanas de safra nas últimas temporadas. Eu chamo a sua atenção para a temporada 13-14, 14-15 e atual 15-16. Na 13-14, a quinta semana tinha uma exportação ou vendas de exportação de 15.980.000 toneladas. Na 14-15 cai um pouco, cai para 15.300.000 e agora cai muito, cai 27,9% para 11.030.000 toneladas. Portanto, teve uma queda bem abrangente em relação às vendas de exportação para uma quinta semana da temporada. Dando continuidade aqui aos números, nós trazemos agora o destaque para as exportações mundiais em relação à representatividade. Estados Unidos é o maior exportador do mundo, não há dúvida nenhuma sobre isso, 38% para o maior produtor de milho do planeta. Tem 38% das exportações internacionais. O Brasil vem na segunda posição com 19%, a Argentina vem com 13%, à frente da Argentina ainda tem a Ucrânia com 15% e todos os outros países do mundo detêm 15% das exportações internacionais. Você segue acompanhando números para o milho negociado aqui no Brasil. Você conferiu há pouco agora as cotações no mercado interno. Chegou a vez do mercado futuro do Brasil, mercado físico, aliás, você acaba de conferir. E agora a gente fala de futuro, como que o mercado enxerga o preço do cereal lá para frente. No dia de ontem, o pregão encerrava com as negociações mistas na BMF Bovespa e no dia de hoje, milho vem em queda. Vamos saber de quanto é essa queda agora? Veja só, a posição de novembro de 2015, que tem agora mais de 2.800 contratos negociados, é a posição com maior número de negócios, cai agora 0,71%. A saca de 60 quilos do cereal para entrega em novembro vem sendo negociada agora a R$ 33,75. Já a posição de janeiro cai 1,58%, com negócios a R$ 35,45 a saca. Já o milho para entrega em março do ano que vem tem um volume menor de negócios, agora 130 apenas, e vem com queda de 0,43%. Essa posição vem negociada a R$ 35,05 a saca. Por aqui você confere agora mais cotações do mercado físico, dessa vez para o Paraná.
Mesmo com o dólar tendo mais um dia de queda aqui no Brasil, no dia de hoje, registrando quedas já há alguns dias, o preço da moeda americana ainda está bem elevado frente ao real. Com isso, o produtor rural tem que ficar atento ao preço dos insumos, já que a maioria deles é importado. A gente acompanha melhor essa situação no Rio Grande do Sul com a repórter Viviane Lara. No Rio Grande do Sul, a colheita das culturas de inverno simboliza o planejamento para a safra seguinte. No estado, muitos produtores se anteciparam através da venda futura, como forma de garantir maior rentabilidade na produção. Hoje, praticamente 30% da safra de 2016 já foi comercializada. Teve preços preço de R$ 65 e chegou até a R$ 82 em função com o crescimento do dólar. Só que dentro da média, esse preço hoje quem vendeu acima de R$ 75 é um bom preço, mas aquele produtor que comercializou a R$ 65 com a disparada dos insumos, ele vai ter problemas de ganhos em função do preço baixo. Com o aumento do dólar, as lavouras de verão tiveram um acréscimo em relação à safra passada, considerando os insumos utilizados. Em 2014, nós tínhamos um custo médio de 19,5 sacas por hectare, considerando todos os insumos utilizados, combustível, defensivos, fertilizantes e sementes. Em 2015, pelo aumento desses produtos, que ficou em média em torno de 25% de aumento, mas, consequentemente, a soja também teve uma valorização devido ao dólar, nós tivemos um aumento no custo de produção de 19,54 para 20,69 sacas por hectare. Isso representa um aumento médio próximo de 5,4% de aumento de 2014 em relação a 2015. O produtor precisa estar atento ao mercado e não somente ao preço, e assim buscar os melhores patamares de troca para obter maiores ganhos. O produtor, que fez a compra dos insumos antes do pico do dólar e pôde vender a soja em torno de R$ 80 a saca, conseguiu reduzir custos. Todo produtor, nesse pico de dólar, que acabou travando a soja num determinado preço, próximo a R$ 80 a saca, é interessante para ele no momento que ele tem custos da sua produção, da sua propriedade em reais. Por exemplo, quem tem financiamento de máquinas, galpões, equipamentos, que não é em sacas de soja, sim em reais, normalmente quando ele fez esse compromisso, ele considerava que a soja estaria num preço próximo a R$ 60. E hoje conseguiu comercializar a R$ 80. Isso dá uma diferença de 25% no seu volume de soja para quitar a mesma prestação. Isso passou a ser um bom negócio para quem soube aproveitar esse pico do dólar e travar a sua produção futura. E olha, acaba de ser divulgado o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e como você já está acostumado, você acompanha primeiro na Agricultura BR, junto com a parceria com a equipe de grãos da agência Rural Business. Bom, para o mercado da soja, era esperado uma redução nos estoques da oleaginosa dos Estados Unidos. O mercado esperava por um número de 10 milhões e 800 mil toneladas. Olha, houve a redução, mas a redução foi menor, foi reduzido para 11 milhões 570 mil toneladas. Teve redução também na estimativa de produção, mas antes de falar desses números, vamos ver como é que ficou então agora os negócios na Bolsa de Chicago. Juliana, nós temos soja ainda operando em queda neste momento. E segue a queda para a soja, então, posição de novembro cai agora 0,34%, vem negociada a $8,78 mais 50. A posição de janeiro cai 0,33%, agora amplia bastante, quase que dobra esta queda, vai agora para a queda de 0,59%, é o mercado reagindo instantaneamente à divulgação desse relatório. A posição de janeiro vem negociada a $8,81, agora 83 centos mais 50. Março, $8,87 mais 75, com queda de 0,25%, e maio, queda de 0,11%, com negócios a $8,93 mais 50. Fabiano, se a gente prestar bem atenção, a posição de novembro, que já vinha com uma queda superior, vem quase operando na estabilidade agora. Então, isso é o mercado reagindo em tempo real e a gente acompanha tudo por aqui.
Tá certo? Vou pedir para o pessoal da nossa produção segurar um pouquinho aqui a tela da soja, porque a soja tende a subir agora. Olha só, teve essa redução dos estoques, os estoques caíram um pouco, na verdade, não caiu tudo aquilo que o mercado lá nos Estados Unidos esperava, mas em compensação em relação à produção, Juliana, eles acertaram praticamente que na mosca. Isso porque eles esperavam uma redução dos 107 milhões e 100 mil toneladas para 105 milhões e 700 mil. Caiu para 105 milhões e 800 mil toneladas. Os números apresentam redução, então, na produção de soja americana, também apresentam redução nos estoques, mas não nos estoques, não aquilo que se esperava. Nós temos aqui já praticamente estável soja, exatamente aquilo que nós presumimos que viria a acontecer, inclusive em novembro, agora já opera, está totalmente estável, mas já chegou a ficar no azul agora a posição de novembro, Juliana. Bom, a posição de janeiro vem com leve queda de 0,02%, quase na estabilidade também, a 8 dólares 86 centos por bushel. Já a posição de março, leve queda de 0,05%, vem a 8 dólares 89 centos mais 50 por bushel, e maio 8 dólares 94 centos por bushel, queda também de 0,05% neste momento. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta a trazer os números da soja, porque agora nós vamos comentar o milho, porque houve redução em relação à expectativa de produção americana. Essa redução, ela veio agora para 344 milhões e 300 mil toneladas, também não era aquilo que o mercado esperava algo pouco superior a 341 milhões de toneladas. Houve redução, caiu de 345 milhões para 343 milhões, mas não tudo aquilo que se esperava, Juliana. Bom, hoje mais cedo o milho reagia com queda lá em Chicago. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, como que o mercado reage a essas informações, e ele continua operando em cenário negativo. Dezembro cai agora 0,95%, vem negociado a 3 dólares 87 centos mais 50 por bushel. A posição de março, 3 dólares 98 centos mais 75, com queda agora de 0,74, agora 0,68%. E a posição de maio, acima de 4 dólares 5 centos mais 25 por bushel, queda de 0,61%. Julho também cai, opera acima de 4 dólares e 10 centos, mas com variação negativa de 0,60%. Olha só, também teve redução para os estoques de milho americano. Os americanos, quem opera por lá, esperava que os estoques caíssem para 38 milhões de toneladas, caíram para pouco mais de 39 milhões de toneladas, uma queda de 1,97%, de acordo com o relatório que acaba de ser divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Bom, a gente vai conferir agora também como estão os negócios com o trigo lá em Chicago. Veja com a gente, então, negócios para o cereal vindo em alta neste momento, posição de dezembro acima de 5 dólares e 13 centos por bushel, variação positiva de 0,39%. Já a posição de março em diante opera acima de 5,20, essa vem a 5,20, 5 dólares 20 centos mais 75 por bushel, mas foi ainda superior no dia de hoje. Posição de maio, 5 dólares 25 centos mais 25, alta de 0,23%, e julho também sobe com esta variação, operando a 5 dólares 29 centos mais 25 por bushel. Tá aí as informações para o trigo. Daqui a pouco você tem mais destaques do relatório de oferta e demanda. Como você já sabe, você acompanha primeiro aqui no Agricultura BR, com a parceria com a equipe de grãos da Agência Rural Business. Previsão do tempo é o assunto de agora aqui no Agricultura BR, e as informações são para os Estados Unidos, porque olha só, na semana passada teve a passagem de um furacão sobre o leste do país. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, então, quais são os destaques para as próximas semanas nos Estados Unidos, esse grande produtor de grãos que mexe bastante com o mercado, né, Thaís? E quais são os destaques?
Olá, Juliana, é isso mesmo. Na semana passada tivemos a passagem do furacão Joaquim sobre a faixa leste dos Estados Unidos. Esse sistema provocou chuva intensa em toda essa região, mas não chegou a atingir de maneira significativa o cinturão produtor de grãos. Para os próximos dias vai continuar chovendo mais sobre o leste do país, ainda chuva de 15 milímetros, chuva bem menos intensa do que na semana passada, e sobre a área produtora de grãos ainda chuvas bem irregulares e mal distribuídas. A partir do dia 14 vai parar de chover em praticamente todo o país, não há expectativa de chuvas sobre nenhuma área dos Estados Unidos, mas a partir do dia 19, sim, as chuvas retornam com um pouco mais de intensidade, de maneira mais abrangente sobre todo o país, inclusive na área produtora de grãos, mas essa chuva não deve atrapalhar a colheita. Ela pode atingir uma fazenda, sim, outra não, paralisar temporariamente algumas atividades, mas de maneira geral a colheita segue normalmente sobre os Estados Unidos. Juliana. Obrigada pelas informações. Já já ela volta com mais destaques aí da próxima vez aqui para o Brasil. Bom, e por aqui você acompanha agora mais um posicionamento de uma personalidade do agronegócio brasileiro que falou a respeito de como é importante acompanhar o mercado e também de ter o Agricultura BR para informar o produtor rural. Semana de aniversário, você acompanha o posicionamento dessas personalidades. Eu entendo que hoje, mais do que meramente produzir, o agricultor ele precisa ter informação, porque nós estamos diante de um cenário globalizado, onde tecnologia, insumos adequados, responsabilidade socioambiental é que vai fazer a diferença para que a gente consiga, sem dúvida nenhuma, atingir novos mercados e produzir mais, porque existe um grande desafio, que é qual desafio? É o crescimento até 2050, que vai girar em torno da população mundial de mais de 9,3 bilhões de habitantes no mundo. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, será o celeiro desse crescimento.